Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a última parte do bloco 5 de atividades remotas, a resolução de equações do primeiro grau pelo modo prático. Então, na aula passada, a professora ensinou a vocês como vocês trabalham com o princípio da igualdade na resolução de equações do primeiro grau. Se você multiplica o primeiro membro, você multiplica o segundo também. Se você subtrai do primeiro membro, você subtrai do segundo também. Se você adiciona no segundo membro, você adiciona no primeiro membro também, para manter a igualdade entre os dois membros da equação. Hoje, a professora vai ensinar vocês um modo prático para resolver, que vocês não precisam aplicar o princípio da igualdade da resolução de equações. Para isso, a professora está mandando para vocês, vai mandar no grupo de vocês, do WhatsApp, esse arquivo em PDF, que, como sempre, é para vocês imprimirem e colarem no caderno de matemática de vocês, esse arquivo em PDF, para que vocês possam ter esse material impresso. Ah, mas eu não tenho impressora. Não tem problema, você pode copiar no seu caderno, porque enquanto você está copiando, você já está também memorizando. Então, esse modo prático que nós vamos trabalhar nesta aula de hoje e nesta finalização do bloco 3, ele diz respeito ao exemplo A e ao exemplo B. Mas como está tudo num arquivo, o exemplo C e o exemplo D, nós vamos trabalhar no próximo bloco de atividades, tá? Então, que vocês fiquem atentos ao exemplo A e ao exemplo B desta parte de atividades que vocês vão fazer, ok? Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos resolver, pelo modo prático, uma equação do primeiro grau? Para vocês resolverem pelo modo prático, vocês não precisam ficar soma aqui, soma lá, multiplica aqui, multiplica lá. Não. Modo prático seria o processo curto da resolução da equação do primeiro grau, tá? Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. 4x mais 2 igual a 8 menos 2x. O objetivo principal é encontrar o valor do x, certo? Para isso, nós vamos colocar elementos semelhantes em lados diferentes, ou seja, tudo que é x a gente vai pôr de um lado ou de um membro, e aquilo que não tem x a gente vai colocar no outro membro. Só que tem uma coisa, pelo princípio da igualdade, se você soma de um lado, você vai somar do outro, certo? Agora, o modo prático é assim. Se você vai trocar, preste bem atenção que vocês vão ouvir a professora falar muito nisso. Se você vai trocar um elemento de membro, você vai trocar a sua operação. Se o que está no primeiro membro vai passar para o segundo, ele era mais, ele vai passar para o segundo, ele vai ficar menos. Se o que está no segundo vai passar para o primeiro e ele era multiplicando, então ele vai dividir, porque nós temos que inverter o sinal dessa operação, se for mais ou menos, ou nós temos que inverter a operação, se for multiplicação ou divisão, tá? Quando nós mudamos o termo de membro. Por exemplo, veja aqui o primeiro exemplo. Eu tenho 4x, aliás, a equação era 4x mais 2 igual a 8 menos 2x. Então, o que vai acontecer? Esse 2x, eu vou passar para o primeiro membro, para ficar 4x com o 2x. E esse 2 vai passar para o segundo membro, porque daí ele vai ficar o 2 com o 8. Por quê? Porque eu preciso ter termo de x junto com o termo de x em um único membro, e aquilo que não tem x com aquilo que não tem x no segundo membro. Só que, olha bem, o 2x, ele era menos do outro lado. Ele passou para cá, ele vai ficar mais. O 2 era mais do primeiro membro. Quando ele mudou de membro, ele vai ficar menos. 4 mais 2, 6. 8 menos 2, 6. O 6 está multiplicando com o x, ele passa dividindo. Então, nós aplicamos a operação inversa daquele que muda de lugar.
Quem troca de lugar tem que trocar de operação, tá? O x que satisfaz a equação é igual a 1, ou seja, se eu pegar esse valor de x que eu encontrei aqui igual a 1 e colocar no lugar do x da equação, esta é a equação inicial. E o resultado que eu encontrei foi 1. Verificação é observar se aquilo que nós encontramos de resultado, ele realmente é a raiz da equação. No lugar do x, nós colocamos 1. Entre o número e uma letra, tem uma multiplicação. Então, 4 vezes 1, porque é 4 vezes o x. O 2, aqui, vou pegar essa, né? O 2 que passou para lá, aqui no caso, 2 vezes x, 2 vezes 1. Tá? Então, 4 vezes mais 2, 6 e 8 menos 2, 6. Se aqui apresentou uma igualdade, é porque este 1 é de fato o valor desse x. Ele é a raiz da minha equação, porque ele tornou a minha sentença verdadeira. Tá? Olha mais um exemplo aqui antes de nós fazermos o que está lá na apostilinha. Eu tenho 10x menos 9 igual a 21 mais 2x mais 3. O que eu tenho que fazer? Tudo que tem x, eu vou colocar aqui no primeiro membro. Ah, tem sempre que ser no primeiro membro? Não. Ele pode ser também no segundo. Mas é mais fácil eu levar 2 para lá e 3 para lá do que trazer 10 para cá. Se eu tenho 10 caixas em um quarto e eu tenho 2 caixas mais 3 caixas, ou seja, eu tenho 5 caixas em outro quarto, é mais fácil eu levar 5 caixas de um quarto para o outro ou é mais fácil eu levar 10 caixas de um quarto para o outro? Tá? Então, a gente sempre muda aquele que é menor. Se eu tenho aqui 2 mais 3 dá 5, é mais fácil, por ele ser menor, eu mudar o 5 para o primeiro membro do que eu trazer o 10 para o segundo membro. O que importa, o principal objetivo é deixar tudo que é x em um membro e aquilo que não é x no outro membro. Juntar x com x, número com número sem x. Tá? Então, por isso que o 2 e o 3 passou para lá. Ele era mais, ele vai trocar de membro, ele vai ficar menos. Ele era mais, ele vai trocar de membro, vai ficar menos. E o 9? O 9 não tem x. Então, eu vou tirar o 9 do primeiro membro e vou passar o 9 para o segundo. Igualmente a mesma regra. Se eu estou tirando o 9 do primeiro membro e passando para o segundo, eu vou inverter a sua operação. Se ele era menos, ele passa a ser mais. Aí, nós juntamos 10 menos 5, porque 2 mais 3 dá 5, 10 menos 5 dá 5x, 21 mais 9 dá 30. Então, 5x igual a 30. Como eu quero apenas o valor do x, e aqui ele está multiplicando com 5, o 5 vai para o outro membro dividindo. Aí eu encontrei que o x é igual a 6. E agora? Agora nós fazemos a verificação. No lugar do x, eu vou substituir por 6. A minha equação é essa daqui. No lugar do x é vezes 6. No lugar do x é vezes 6. No lugar do x é vezes 6. Aí nós observamos que aconteceu uma igualdade. É uma sentença verdadeira. Significa que realmente o x é igual a 6. 6 é a raiz da minha equação. Ok? Então, isso é o que está no exemplo da letra A do artigo do PDF que a professora está mandando para vocês. Ó, o 8 vai trocar de membro, ele vai ficar menos. O 2x vai trocar de membro, ele vai ficar mais. Deixa todos os membros que possuem incógnita de um lado e sem incógnita do outro. Os termos que trocam de membro, trocam de operação. O que é trocar de operação? Aquilo que é mais, quem trocou de membro vai ficar menos. Aquilo que é menos, quem trocou de membro vai ficar mais. Aquilo que está multiplicando, quem trocou de menos vai dividir. E aquilo que está dividindo, quem trocou de membro vai multiplicar. Com isso, nós isolamos a incógnita. O que é isolar a incógnita? É deixá-la sozinha.
E aquilo que estiver com ela vai trocar de membro, trocando a operação como que está marcadinho aqui, tá? Aí, verificamos que o 3 é raiz dessa equação, portanto, x igual a 3. Certo? Muito bem. Agora, a professora vai resolver com vocês algumas equações. Eu não vou resolver todas. Eu vou resolver com vocês algumas equações da apostilinha. Então, vamos lá. Aplicando estas regrinhas que a professora acabou de ensinar para vocês. Eu vou colocar aqui a primeira equação. Exercício 2 da terceira semana do bloco 6 de atividades remotas. Então, exercício 2. Eu vou fazer a letra B, porque eu quero que vocês façam uma correção aí. Letra B, 2x menos 1. E aí, gente, tem um sinalzinho de menos, não tem? Esse sinalzinho de menos, ele não existe. Então, vocês apaguem ele aí. Foi um erro de digitação. Então, por favor, esse sinalzinho de menos não existe. Vocês risquem ele para ele não ter efeito, tá? Agora, vamos lá. O que é que existe entre o 2 e os parênteses? Vocês têm aí na folhinha de vocês um lembretinho dizendo assim, chuveirinho ou propriedade distributiva. O que significa isso? Significa que eu vou distribuir. O 2 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o menos 1. E entre o 2 e o parênteses existe aqui uma multiplicação. Mesmo que o sinal de multiplicação não apareça aí, mas aqui existe uma multiplicação. Vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes o menos 1 mais vezes menos dá menos. Regrinha de sinais o tempo todo em cima da mesa para vocês consultarem. 2 vezes 1, 2. Como esse sinalzinho ali não existe, igual a 16. O que a professora tem falado para vocês? Tudo aquilo que tem x vai ficar em um membro. O 2x tem x, então ele vai ficar aqui. Mas esse 2, vocês coloquem o sinal de igual e aí vocês vão preencher. Esse 2, ele não tem x, então ele vai ter que trocar de membro. O que vai acontecer? Se ele não tem x, ele vai ter que passar para o segundo membro. Quando ele vai passar para o segundo membro, ele vai trocar de membro, ele vai trocar de operação. Ele era menos, ele vai passar para lá, ele vai ficar mais. E o 16 já está lá. 2x. Lembrando que entre o número e a letra tem uma multiplicação. 2 mais 16, 18. Eu não quero o valor de 2x. Eu quero o valor somente do x. Então, o 2 que está multiplicando vai passar para o outro membro dividindo, que eu posso representar assim ou assim. É a mesma coisa, tá? Quanto é 18 dividido por 2? 9. Então, o valor de x é 9. 9 é a raiz da equação. Então, a solução desse exercício aqui vai ser 9, tá? Por quê? Porque se eu pegar 2 vezes x menos 1 igual a 16, aqui nós temos uma verificação. Verificação é como se fosse a prova real, para eu ver se o meu exercício está certo. Tá? No lugar do x, eu vou colocar 9. Então, eu vou ter lá 2 vezes 9 menos 1. 9 menos 1 dá 8. Então, 2 vezes 8, 16 igual a 16. Confirmou que o meu resultado está correto, porque a igualdade foi verdadeira. Vamos lá. Agora eu vou fazer com vocês a letra D, tá bom? Gente, nós estamos trabalhando o processo curto da resolução de equação do primeiro grau. O vídeo passado e a primeira parte dessa semana era para vocês aplicarem o princípio aditivo e multiplicativo. Agora não é para fazer o princípio aditivo e multiplicativo. É para vocês resolverem pelo modo prático.
Olhem aquele material em PDF que a professora mandou aí no grupo para vocês. O modo prático é prático. Ele é para facilitar. Ao invés de eu soma aqui, soma lá, tira aqui, tira lá, não. Eu já vou aplicar diretamente. É a mesma coisa quando a gente aprende a divisão pelo processo longo e pelo processo curto. A gente pula a etapa da subtração no processo curto. Aqui é a mesma coisa. Como eu orientei vocês no vídeo passado a fazer o exercício 1 na parte da frente da folha, agora o exercício 2 vocês vão fazer na parte de trás. Esse exercício que a professora está explicando aqui, vocês vão fazer na parte de trás da folha. Vamos lá, então. Lembrando que entre o número e o parênteses tem ali uma multiplicação. Esta multiplicação significa que eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu vou distribuir aquele número que está fora do parênteses, multiplicar por tudo que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. Atenção na regrinha de sinais, tá? Não pode esquecer. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 6, 12. Do outro lado, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho menos junto com o 3. Então, é menos 3 vezes o 5, menos 3 vezes o x. Não pode esquecer. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Menos 3 vezes mais x vai dar menos 3x. Porque na multiplicação, menos com mais dá menos. 3 vezes x, 3x. Tá? Agora, o que a professora explicou no início aqui do vídeo hoje? Tudo aquilo que é x, eu vou deixar em um membro só. Só que observe uma coisa. Se eu passar esse 2 para lá, ele vai ficar negativo e o x não pode ser negativo. Tá? O resultado dele pode, mas ele não pode ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Coloco o sinal de igual. Quem é que vai trocar de membro? É o 3x, então esse 2 mantém aqui. Menos 3x, então vamos lá. O 3 vai passar para o membro de lá e o 12, que não tem x, vai passar para o segundo membro. Tá? Então, ele é menos 3x, ele vai trocar de membro, ele vai trocar de operação. Então, é mais 3x. O menos 15 vai trocar de lugar? Não, não é ele que vai trocar de lugar. Quem vai trocar de membro é o menos 12, porque ele está lá junto com o x, e ele não pode ficar junto com o x. Então, ele é menos 12, ele vai passar lá para o segundo membro, ele vai ficar mais 12. Lá no princípio aditivo, o que vocês tinham que fazer? Se eu tirei 3 daqui, somei mais 3, eu vou pôr mais 3 aqui também. Nós estamos pulando esse passo. Eu não preciso colocar mais 3x lá, mais 3x aqui. Não, eu só coloco mais 3x aqui. Porque lá vai ficar zero, lá no princípio aditivo. Aqui no modo prático é quem troca de membro, troca de operação. Esta é a regra geral. Trocou de membro, trocou de operação. Não trocou de membro, fica do jeito que está. Quem é que ficou do jeito que está? O 2x e o menos 15, porque eles não trocaram de membro. Agora, 2 mais 3, 5x. Menos 12 mais 12, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Então, menos 3. O que vai acontecer agora? O 5 está multiplicando o x, certo? Então, agora o x vai ficar sozinho. O menos 3 não trocou de lugar. Quem vai trocar de lugar é o 5. E não é mais e menos. Agora é vezes e dividir, porque aqui ele está multiplicando. Ele vai trocar de membro, ele vai dividir, que eu posso colocar assim ou assim. Assim. Tá? Gente, toda vez que vocês estiverem, habituem-se agora a colocar na forma de fração, porque vai acontecer um caso como esse. 3/5 é um resultado que não é exato. Não dá para dividir o 3 pelo 5. Não dá uma divisão exata. Então, a gente não faz mais nada. Deixa desse jeito mesmo. Não coloca mais nada, tá?
Aquilo que dá fração como resultado, não dá para simplificar, porque se der para simplificar, tem que simplificar. Não dá para simplificar, vocês deixam como está. Ok? O que é a verificação? É a prova real. O que a gente faz? No lugar do x, nós vamos colocar o menos 3/5. Como ele deu negativo, a gente vai ter que colocar entre parênteses. Menos 6, deixa eu botar aqui. Menos 3/5. Então, nós vamos fazer a prova real. É preciso fazer isso no exercício? É. Nesse primeiro exercício, como vocês estão aprendendo, vocês façam a verificação para ver se está certo o que vocês fizeram. 2 vezes igual a menos 3, 5 mais com menos vai dar menos, então eu já vou colocar 5 menos 3/5. O que acontece? Eu tenho aqui MMC, que vai dar menos 3, 6 vezes 5, 30. MMC, 5 por 1 dá 5 vezes 1, 25 menos 3. 2 vezes menos 3 com menos 30 dá menos 33/5. Menos 3, 25 menos 3 dá 22/5. 2 vezes 33 dá 66/5. 3 vezes 22 dá 66/5. Deu igualdade? Deu. Significa que o menos 3/5 é a raiz da minha equação. Então, a minha solução aqui vai ser menos 3/5. Ok até aqui? Tudo bem? Entendido? Então, dessa maneira, vocês vão fazer no verso da folha A, B, C, D, E, F, G, H, I para concluir o bloco de atividades, ok?